Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, principalmente aquelas que não são reconhecidas pela igreja e que não tem nada de Maria. E hoje eu vou unir uma coisa na outra. Eu irei falar sobre uma aparição mariana, suas revelações, uma aparição não reconhecida pela igreja, que não tem nada de Maria, e que em suas revelações, revelou coisas absurdas do Apocalipse. E eu não sei, sinceramente, eu não sei se a revelação foi algo sobrenatural, tá? Eu não tenho capacidade para fazer essa avaliação. Eu não sei se alguém escreveu para o vidente aquilo, eu não sei se veio do sobrenatural, mas quem fez com certeza quis dar uma rasteira no vidente, tá? Eu vou mostrar o porquê. Quem escreveu aquilo, quem transmitiu para o vidente, defende uma heresia, tá? A heresia do milenarismo. Ah, mas não tem o nome do milenarismo, não interessa. Milenarismo é o nome da heresia. Dentro do nome tem um conceito, tá? E quem ditou isso aí, revelou, escreveu, defende essa heresia. E deixou o vidente em maus lençóis, numa situação constrangedora. O vidente fez uma live, eu fiquei com dó do vidente, porque ele tentou de todas as maneiras interpretar, reinterpretar, pegou o catecismo, pegou o negócio ali, pegou aqui, e terminou a live ali gaguejando e ainda dizendo ali, eu não sei se é no céu, na terra, o que importa é que todo mundo esteja com Deus. Desculpa, me desculpa. Eu tô com as revelações aqui. E a revelação defende o milenarismo, tá? E a questão do milenarismo, gente, prestem atenção numa coisa, tá? Não interessa em qual momento você tente encaixar isso no Apocalipse. Não interessa. Tá? O milenarismo é condenado pela igreja. Tá? Agora, mas eu não estou defendendo o milenarismo, estou defendendo apenas um reino de Cristo aqui na Terra. Também a igreja não concorda com essa visão de um reino secular de Cristo nesse mundo. A igreja sempre defendeu a ideia de que o reino de Cristo é no céu, é um reino celestial. É isso que o Apocalipse diz, é isso que o catecismo diz e que o magistério ensina, tá? Porém, eu tenho aqui que ser honesto, tá? O vidente nesse caso, ele está sendo vítima de quem revelou aquilo. Está sendo vítima, tá? Por quê? Porque o vidente demonstra certa ignorância, no bom sentido, no que diz respeito à escatologia. E quem está falando é uma pessoa que estuda escatologia, estuda Apocalipse, faz exegese há mais de 15 anos, tá? Então eu tenho propriedades para falar a respeito do Apocalipse. E eu assisti a live inteira do vidente, tá? Eu baixei a live, tá aqui guardada, né? Independentemente dos xingamentos, falar que todo mundo é cachaceiro, cheirador de pó, malandro e não sei o que, né? Enfim, não vou levar isso em consideração. Eu assisti a live inteira do vidente e deu para perceber que ele nunca fez um estudo racional do Apocalipse. E tudo que ele fala do Apocalipse são coisas que ele pega na internet. É claro que ele vai pegar coisas aí ridículas na internet, falando de arrebatamento, falando do reino milenar, falando de novos céus e nova terra. E o que tem nessas mensagens, tá, que eu vou mostrar aqui, eu não posso mostrar o vídeo, nem precisa, tá? Mas eu gostaria muito de poder mostrar o vídeo, mas ele não quer, deixa pra lá. Eu tenho a permissão do YouTube para mostrar, mas enfim, vou respeitar a decisão do vidente, respeitando, a decisão dele, o pedido que ele fez de não usar os vídeos.
Mas eu posso aqui usar as revelações, mostrando que todas essas revelações são heréticas, tá? Todas contêm heresias. E como eu falei, são coisas absurdas que estão contrariando a doutrina da igreja, contraria o catecismo, e ele usou o catecismo e percebeu que o catecismo estava dizendo coisas diferentes do que contém nas revelações. Ele percebeu isso. Como eu falei, no final ele ainda diz, não interessa se é no céu, na terra, onde seja, o que interessa é que todo mundo esteja com Deus. Não interessa, porque tem revelação, e a revelação está ensinando algo que não procede, tá? Então eu irei fazer isso aqui, né, nesse vídeo. Eu ia fazer uma live, gente, mas eu não vou conseguir fazer isso na live, tá? Aqui no OBS eu consigo preparar melhor o material, entendeu? É uma coisa que eu faço. O Apocalipse é algo que eu estudo e, enfim, eu faço exegese, escrevo artigos, faço vídeos há mais de 15 anos, tá? Como eu falei, nesse caso, eu fiquei com dó do vidente, porque realmente foi vítima das revelações. Eu vou mostrar que o vidente, ele realmente, ele não, ele mostra essa ignorância, tá? Sobre o livro do Apocalipse, no que diz respeito à escatologia, ele mostra essa ignorância de não saber onde encaixar as coisas. O Apocalipse, gente, é um livro que fala da grande tribulação, mas não é um livro que só fala da tribulação, tá? O Apocalipse tem vários eventos no Apocalipse. Então, a grande tribulação é apenas um evento do Apocalipse. Entenda. E eu vou mostrar aqui exatamente onde começa e onde termina a grande tribulação, onde começa e onde termina o reino milenar, onde começa e onde termina o juízo final. E o juízo final, explicando para o vidente, tá? Porque foi basicamente nisso que ele tropeçou. Já alguém no passado já avisou o vidente que o milenarismo foi condenado pela igreja. Então, sendo assim, ele fala muito do juízo final. Ele fala que aquilo vai acontecer no juízo final. O juízo final é apenas um dos eventos do Apocalipse. E não procede colocar a revelação, prestem atenção, não procede colocar a revelação para depois do juízo final. E a própria revelação fez uma salada de frutas. Misturou algo que iria acontecer depois do juízo final, e não seria aqui na Terra, tá, gente? É algo celestial. Ela misturou eventos para que no Apocalipse iria ocorrer depois do juízo final. Ela misturou com a grande tribulação. Sinal de que realmente, se tem alguma coisa aparecendo para o vidente, eu não vou entrar nesse mérito nem fazer juízo, tá? Isso não é Maria, com certeza, e não conhece nada de teologia, ou se não, escatologia, né? Ou se não está querendo realmente dar, né, uma rasteira no vidente. Só pode, tá, gente? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like maroto no vídeo, tá? Dá o like maroto. Gente, comenta aí no vídeo alguma coisa, nem que seja para colocar um, sei lá, um sim, né? Ótimo, legal, não gostei. Comenta, é muito importante o comentário, tá? Isso vai mostrando o engajamento de vocês. Aqui do lado, as minhas redes sociais. Já consegui 100 inscritos lá no TikTok, com certeza a partir da semana que vem eu já começo a fazer lives no TikTok também, tá? Do lado aqui o QR Code com o Pix do canal, ou tá passando aqui a chave Pix, crismacabelos@gmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo também através do e-mail, tá? crismacabelos@gmail.com, tá bom, gente? Então vamos começar aqui. Eu vou ensinar, vou ter que ensinar para essa aparição escatologia.
a aparição não conhece nada da escatologia, tá? E a escatologia que um católico segue é exatamente a escatologia dentro das escrituras sagradas. Não só o Apocalipse fala de escatologia, tá, gente? Mas também, né, o Apocalipse é o principal livro que se fala de escatologia. Vamos começar aqui, tá? Eu preparei, né, como eu falei, eu preparei aqui um material, tá? Ensinando novos céus e nova terra escatológica para a aparição de Anguera, tá? Não me leva a mal, mas eu vou ter que citar o nome, né? Foi a aparição de Anguera quem revelou isso daí. E o teor da aparição, né? O ponto central das revelações é novos céus e nova terra e um paraíso terrestre, tá? Paraíso terrestre já é uma heresia, só que eu não vou dizer que a igreja condenou o paraíso terrestre, tá? Mas teologicamente falando é uma heresia, por quê? O paraíso foi elevado ao terceiro céu. São Paulo não escreveu aquela carta aos Coríntios, falando que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu o paraíso? Do nada. Né? Ele está mostrando que o paraíso não está mais na Terra, não está neste mundo, neste planeta fadado ao desaparecimento. Não está mais aqui. O paraíso hoje se encontra no terceiro céu. Onde? Né? No terceiro céu? Na Jerusalém Celestial, que é a igreja triunfante dos primeiros inscritos. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Tá? Então, a igreja dos primeiros inscritos é a Jerusalém Celestial. Quem escreveu isso foi o autor de Hebreus. Tá? Não concordo que seja São Paulo esse autor, mas, né, se for também, nada vai contrariar o que nós ensinamos aqui, tá? Deixa eu arrumar a câmera. Então, minha gente, como eu falei, eu não posso usar aqui os vídeos, tá? O vídeo do vidente seria muito interessante se ele permitisse a refutação, né? Seria mais interessante se ele quisesse participar de uma live comigo, que eu poderia perguntar diretamente para ele, né? Toda essa situação, essas heresias, essas revelações. Seria interessante, mas eu tenho certeza que ele não vai aceitar. Seria importante também, né, a permissão. Como eu falei, eu tenho o direito de usar, mas eu não farei porque respeito a decisão dele. Eu acho equivocada, porque quando a gente coloca um vídeo na internet, no YouTube, é público. Colocou a carinha bonitinha ali, cara, é público. Então qualquer um pode ter o direito de usar o seu vídeo para refutar, fazer qualquer coisa, entendeu? Mas vou respeitar a decisão dele, tá? Então eu marquei algumas coisas que ele falou no vídeo, na live, né? Na catequese que ele deu, alguns absurdos, por sinal que ali demonstra claramente que ele não entende muito de escatologia, e vou trazer as revelações que ele usou na catequese, tá? Vou trazer as revelações já mostrando as heresias e vou mostrar com a Bíblia Sagrada e também com o catecismo e os parágrafos, né, que ele usou. Vou mostrar exatamente que os parágrafos que ele usou, o equívoco dele. O equívoco dele não, né? O equívoco de quem revelou aquilo. Quem revelou é milenarista, tá, gente? Acredita no reino milenar, um reino literal de Cristo aqui nesse mundo, entre a tribulação e o juízo final, tá bom? Essa é a realidade. Vamos começar aqui. Primeiramente, cara, logo no começo do vídeo, o vidente declara que a aparição em nenhum momento citou o nome milenarismo, tá? E realmente não citou mesmo. Porém, o milenarismo é apenas um nome dado para uma heresia, tá?
Então a aparição não tem que citar milenarismo. O milenarismo é o nome de uma doutrina herética. Dentro dessa doutrina tem o que? Os seus elementos, tá? Os seus ensinamentos. Então, você pode não ensinar, você pode não mencionar o milenarismo, mas se você pregar os ensinamentos dos milenaristas, você está ensinando o quê? A heresia. Por exemplo, a trindade, nem sempre existiu esse termo, a trindade, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o primeiro século. Desde o primeiro século, os cristãos acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O termo veio depois. Então é só o termo, tá? Então a questão de, peraí, a revelação não tem nada falando de milenarismo. Não, tá falando. Não usou o termo, mas está ensinando o milenarismo, tá bom? Aqui, gente, tem uma revelação aos 17 minutos e 32 minutos, já começa uma revelação com heresia, tá? O vidente diz que o jardim do Éden estará visível e ele fica aqui na terra, tá? Como eu falei, não existe doutrina da igreja para isso, né? Condenando ou não. Só que a Bíblia é muito clara, tá? Primeiro, entenda. O mundo antigo, pré-diluviano, era um. Depois do dilúvio, o mundo mudou completamente, tá? Antes do dilúvio, só existia um continente, era Pangeia, que os cientistas chamam de Pangeia, e a Terra era única, tanto que não tinha nome de países, nações, línguas. Isso tudo só foi existir depois do dilúvio. Antes do dilúvio era uma terra só. O ponto central era o Monte Moriá, tá? O Monte Moriá era o ponto central dessa terra. Não existia nome na terra, só existia uma cidade praticamente, que era uma cidade de exílio onde ficava Caim. Depois que ele matou Abel, ele foi exilado para essa cidade, tá? A cidade de Caim. Então, era só isso que existia. Depois do dilúvio, o mundo mudou completamente. As placas tectônicas racharam, se separaram, e dali passou a existir o quê? As nações, os povos, línguas, etnias. Então é um mundo totalmente diferente, o pré-diluviano do pós-diluviano, tá? Depois do dilúvio, é ensinado, isso estou falando de coisas apócrifas, tá? É ensinado que o jardim do Éden, que as portas do jardim ficavam, sim, no planeta, tá? O jardim desceu para os lugares mais baixos, tá? Onde se encontrava o seio de Abraão. Para lá foi o Éden. E depois da ressurreição de Cristo, Cristo elevou o Éden para o terceiro céu. Isso está lá em Efésios, quando, né, São Paulo escreve que levou os cativos do cativeiro, né? Então tinha a morada dos mortos, de um lado ficava o que é o seio de Abraão, do outro o próprio inferno, né? E tinha um abismo separando os dois. Cristo eleva o seio de Abraão para onde ficava o paraíso. E o paraíso foi elevado exatamente para o terceiro céu. E São Paulo vai falar isso, gente. São Paulo explica isso, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Isso aqui é estudo, tá, gente? Isso aqui não tem doutrina fixa da igreja, tá? Mas São Paulo vai falar sobre isso aqui deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Coríntios, né? 2 Coríntios 12, 1:4. Importa que eu me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso
e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido um homem repetir, tá? Então São Paulo ele mostra aqui para onde foi o terceiro, para onde foi o paraíso, tá? O paraíso foi elevado para o terceiro céu. E lá no Apocalipse, capítulo 3, agora não me lembro o versículo, Jesus Cristo fala nas cartas para as 7 igrejas da Ásia que o paraíso, realmente o paraíso de Deus, está lá no céu, tá bom? Então não está aqui na terra. Então isso daqui já contraria praticamente as escrituras, tá? Aí vai falar assim, tá, mas o vidente falou isso. E a revelação? A revelação também fala isso, tá? A revelação 2528, do dia 28/5/2005, diz: Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e venho do céu para encher-vos de coragem. Peço-vos que não tenhais medo. O Senhor vos ama e vos espera com imenso amor. Quero dizer-vos que chegará o dia em que o homem viverá em plena felicidade, pois o Senhor reinará em todos os corações. Vós andarei pelo paraíso terrestre, e aí não haverá mais sofrimento, tá? E ela vai falar que o paraíso vai se tornar visível aqui. Quer ver? Preste atenção. Aqui, ó. Na mensagem 2805, do dia 1/3/2007. A humanidade será transformada e os fiéis viverão na terra, tá, gente? Sem dores e sem guerras. O Senhor enxugará vossas lágrimas. Tá citando aqui. Aqui tá fazendo um plágio do Apocalipse 21. E diz aqui, o jardim invisível estará visível aos olhos humanos. Está falando que isso é na terra. Agora, São Paulo diz que é no terceiro céu. Eu acho que São Paulo tem mais propriedades, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque eu acabei não mostrando, tá, gente? Tá aqui, ó. Mensagem 2000, aqui, ó, 2805, do dia 1/3, tá? De 2007, né? Aqui, ó, a humanidade será transformada e os fiéis viverão na terra sem dores e sem guerra. O Senhor enxugará vossas lágrimas. O jardim invisível estará visível aos olhos humanos. Está falando que isso aqui é na terra. Ou seja, né? Já está começando a pregar uma coisa que é contrária à doutrina da igreja. Tá? Já está começando a pregar uma coisa que é contrária à doutrina da igreja, tá bom? Vamos lá. Aos 24 minutos, o vidente diz: o Catecismo 1044 corrobora com as revelações da suposta aparição sobre novos céus e nova terra aqui na Terra. Eu vou mostrar para vocês que não, e que a revelação, né? Que a revelação, na verdade, faz uma salada de frutas com isso. Por quê? Alguém no passado, com certeza, já alertou o vidente sobre o milenarismo e agora ele joga tudo para o juízo final, tá? Só que o Apocalipse, o juízo final, não é a grande tribulação, tá, gente? Esse que é o problema. Não é a tribulação, o juízo final, né? E no mesmo minuto, praticamente, ele ainda fala, né? O céu não precisa ser consertado e nem renovado. Com certeza. O céu não precisa ser renovado e nem consertado. É o universo que vai passar por uma transformação. O universo significa a ordenação de todas as coisas, tá? Lá no livro de Gênesis vai falar exatamente que quando foi criado tudo foi colocado de modo ordenado. Então é a ordenação do universo que vai ser renovada e transformada, tá? Não fala do planeta exatamente, tá bom? Mas isso eu vou mostrar daqui a pouco para vocês na revelação, no catecismo e nas escrituras, tá?
Aos 28 minutos, o vidente vai dizer, ele vai perguntar para ele mesmo, ele vai fazer uma pergunta para ele. Ele vai falar assim, Pedro, você acha que as almas virão do céu para habitar essa terra? Porque ficou uma coisa muito complicada, ficou algo assim. Tá, você está falando que vai ter um paraíso terrestre aqui na terra depois do juízo. Mas depois do juízo tem o que? A ressurreição dos mortos, os corpos gloriosos que serão elevados ao céu. Como é que é isso? Ele vai responder assim. Ele se pegou num dilema, né? Na verdade, ele se pegou num dilema. Na live foi interessante que aos poucos ele foi percebendo que estava tudo errado. Aos poucos ele foi percebendo, lendo o catecismo, ele foi percebendo, está tudo errado que eu estou falando, e ele foi se questionando, e aí ele mesmo fez essa pergunta para ele, e ele respondeu assim, eu não acho nada, estando com Deus já basta. Será que é isso mesmo, gente? É assim que se ensina teologia? É isso que uma revelação mariana vem nos transmitir? Não interessa. Lá fala uma coisa, que fala outra, mas o que importa é estar com Deus? Não, não é assim, né, gente? Isso aqui é coisa séria, tá? Teologia é coisa séria. Aos 29 minutos, ele disse, né, que Nossa Senhora disse que a humanidade vai encontrar paz e viver feliz já aqui na Terra. Ele diz que o catecismo fala o mesmo, tá? Eu vou mostrar que não. O catecismo não fala isso de maneira alguma. E os textos que ele leu do catecismo mostraram para ele que não é aqui na Terra, é na Jerusalém Celestial. É na Jerusalém Celestial. Tanto que aos poucos ele foi se complicando e percebendo que estava tudo errado, né? Como eu falei. Aí chega ali, né? Aos 30 minutos ele diz, a revelação diz que vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Aqui a revelação está plagiando, tá? Não estou falando que está errado, está correto plagiar, mas é um plágio de Apocalipse 21. E eu vou mostrar que o Apocalipse 21 fala de um plano celestial e não material, não terrestre. Fala, a revelação diz que vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. O catecismo, quem diz isso? Porque a mensagem de Anguera também não pode falar a mesma coisa? Pode falar, pode, né? Desde que também, né, identifique, eu estou citando o Apocalipse 21, tá? Tem que identificar o que está citando. E pode, desde que seja correto. O Apocalipse capítulo 21 está falando de novos céus e nova terra, se referindo a Jerusalém Celestial, dizendo que o primeiro céu e a primeira terra desapareceu. Então não está falando de um plano terrestre, não está falando de algo material, não está falando desse planeta. Então, pode citar qualquer revelação, pode. Ninguém nem estou contestando isso. Só que tem que citar corretamente, não ensinar heresias, como o milenarismo, tá? Aqui, aos 47 minutos, o vidente diz, o termo novos céus e nova terra é bíblico, está na Bíblia. Concordo plenamente, ninguém discordou isso. Eu prego isso aqui, eu ensino. Vai lá no meu curso, Apocalipse de A a Z. Né, o curso que o Robson e nós fizemos. Vai lá. Tá lá, eu falo de novos céus e nova terra. Só que do modo correto. Novo céu e nova terra, um novo céu e uma nova terra. Não é uma terra que o cara pegou e pintou a parede. Tá? Quando você fala de um carro novo, é um carro com plástico no banco. Tá bom, gente? E aos 59 minutos, ao ler o catecismo, ele se enrola nas afirmações e não sabe mais dizer se os novos céus e a nova terra vai ser aqui na terra ou no céu. Como eu falei, ele foi afunilando, e eu fiquei, sinceramente, eu fiquei com dó. E percebi que ali ele estava sendo um pouco vítima da revelação, tá, gente? Desculpa, mas é a realidade. Foi um pouco vítima de quem passou ali para ele, tá? Não vou entrar no mérito se aquilo é alguém que passa para ele, fala para escrever aquilo, ou se é sobrenatural, não vou entrar nesse mérito, mas ficou meio vítima daquilo. E foi afunilando, ele lendo o catecismo ali, do 10:41 até o 10:50, né, no parágrafo. E aí ele foi percebendo que estava falando de algo celestial, de algo novo, e não de uma
de um planeta Terra que vai ser restaurado, exatamente, né? E aí ele chega a dizer esse absurdo aqui, né? Que ele chega a se enrolar, falando que não sei se é aqui ou é lá, o que importa é que todo mundo esteja com Deus. E 1 hora e 3 minutos ele diz que... Aí ele reafirma, depois de ter se enrolado, ele reafirma de novo. Mas Deus vai restaurar e transformar este mundo aqui. Estou afirmando isso porque está na revelação. E se ele dizer o contrário, né? Ele vai dizer que a revelação está errada. E acabou, né, a aparição de Anguera. Então ele não... Então ele está no mato sem cachorro, tá? Porque agora eu vou mostrar para vocês, né, a revelação. Aqui eu estou mostrando o vidente, né, como ele estava tentando transmitir, como ele tentou interpretar, como ele tentou explicar, né, na sequência, como está no vídeo, e ele foi se enrolando. Como eu falei, eu percebi que ele tem uma certa ignorância a respeito da escatologia. Acho que ele nunca parou para fazer uma exegese do Apocalipse. Ele nunca parou para fazer isso. Se ele parasse, ele teria percebido que a revelação contém erros. Erros, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá bom, gente? Então, só para concluir essa parte do vídeo, né? O vidente demonstra não ter conhecimento do Apocalipse e não saber o que é exegese. A revelação realmente não saiu da cabeça do vidente. Isso eu vou concordar com o vidente, que ele mesmo fala que as revelações, né, elas não saem da cabeça dele. Ele concorda com isso, tá? Ali foi escrito, veio de terceiros ou foi sobrenatural, mas quem fez tem toda uma rasteira no vidente, tá? E diz aqui, ó, entre a revelação... Agora, o que acontece? É porque entre a revelação, a explicação do vidente e aquilo que está no catecismo e no Apocalipse, há uma série de imprecisões, tá? Principalmente em que momento da escatologia iria acontecer esse paraíso aqui na Terra. Não ficou claro isso. Não ficou claro, porque na explicação do vidente, esse paraíso na Terra que ele está pregando é para acontecer depois do juízo final. Mas na revelação, eu vou mostrar agora para vocês, diz que é depois da tribulação. Parece besteira o que eu estou falando. Eu sei que quem não entende, quem não acompanha nossos vídeos, não está entendendo o que eu estou falando. Só que eu vou explicar agora para vocês o porquê da imprecisão. Por quê? Prestem atenção nisso daqui, tá, gente? Ó. Eu vou colocar aqui para vocês nessa parte em branco, tá? Deixa eu colocar aqui. E eu vou escrever a sequência aqui para vocês dos eventos, tá? Primeiro, Apocalipse 19 mostra o fim da grande tribulação. O que era a grande tribulação? É a condenação da grande Babilônia, tá? Eu não vou entrar aqui na questão se já aconteceu ou não. Não estou aqui para discutir preterismo e futurismo. Não estou aqui para discutir se é Roma, se é a igreja, se é Jerusalém, tá? Só estou mostrando que a grande tribulação é aquilo que está em Mateus 24. Jesus mesmo fala, né? Haverá uma grande tribulação como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente momento e nunca mais será. Então, grande tribulação é aquilo. E aquele evento de Mateus 24 corresponde do capítulo 1 do Apocalipse até o capítulo 19, com a queda da grande Babilônia, a grande prostituta. No capítulo 19 já diz aqui, olha, depois disso, ouvi no céu como um imenso coro que cantava aleluia. A nosso Deus a salvação e a glória, o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe conta do sangue dos seus servos, tá? Tem duas paradas aqui importantes. Primeiro, aqui já mostra que a grande tribulação termina com a queda da Babilônia, lá no capítulo 19. E mostra uma coisa também que o vidente pregou um dia desses, que é uma heresia. Ele diz que quem está no reino dos céus não sabe nada do que acontece aqui na terra, que está a prova no Apocalipse de que os santos e os mártires que estavam no céu, eles viram a queda da Babilônia aqui na terra.
Então, eles sabem muito bem o que está acontecendo aqui na Terra, tá? É uma heresia isso daí também falar que não sabe nada, tá? Concordo quando ele fala, não vai ter casamento, ninguém vai casar, beijar, abraçar, não vai ter isso no reino dos céus. Mas que eles sabem o que está acontecendo na Terra, sabe. Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui, marcando, primeiro evento, vamos colocar aqui, tribulação, tá, gente? Primeiro, tribulação. Então, a tribulação vai do capítulo 1 ao 19. Essa é a sequência, tá, gente? Depois da grande tribulação, a gente entra lá no capítulo 20, no que nós chamamos de reino milenar, que aí está o quê? A grande heresia, tá? Por quê? Muitos padres da igreja do primeiro e segundo século apenas entenderam esse reino milenar como um milenarismo, que seria um período de 1000 anos no qual Jesus Cristo iria reinar aqui na Terra com os santos, iria ser uma espécie de um governo secular messiânico, tá? Então tá ali, ó. Depois da grande tribulação, o fim da Babilônia, São João diz: vi então descer do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e a acorrentou por 1000 anos. Atirou. Esses 1000 anos a gente sabe que não são literais, tá, gente? Mas não vou entrar nessa questão também agora. Diz aqui, o texto continua: atirou no abismo, que fechou e selou por cima, para que não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, olha onde vai entrar aqui o reino milenar. Vi então tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas. Almas, tá? Não está falando de corpo, pessoas, ou seja, com corpo glorioso ou com corpo material. Tá aqui. Eram as almas apenas os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e todos aqueles que tinham adorado a fera e a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que retornassem, que acabasse os 1000 anos, tá? Então aqui está uma grande heresia quando se prega reino de Cristo aqui na Terra, porque aqui está falando de um reino milenar, né? No céu, com as almas dos mártires, tá? Então não é na terra, é no céu. Então acaba a tribulação, é apresentado o quê? Este reino milenar. O que os padres da igreja, depois do segundo século, ensinaram sobre o reino milenar? É o reino aqui da igreja, é esse tempo da grande tribulação até o quê? O juízo universal. É isso que nós estamos vivendo hoje, mas não é na Terra, gente, tá? As pessoas olham, não, mas que reino de Cristo que a gente está vendo o mundo aqui, né, com guerra? É porque esse reino não é visível aos olhos humanos. Esse reino é dos santos martirizados no céu, tá? Então vamos lá. Então o segundo evento do Apocalipse, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Segundo evento, reino milenar, certo? Que está no capítulo 20 do Apocalipse. Olha que interessante aqui, certo? Então, beleza. Deixa eu colocar aqui com letra maiúscula para ficar bonitão aqui o que eu estou fazendo, tá? Parece que aqui é tudo besteira que eu estou falando, mas vocês vão entender para eu mostrar onde está a heresia das revelações. Eu ainda não apresentei as revelações, só apresentei aqui o que foi explicado pelo vidente, né? Mais uma vez aqui, não estou nem colocando aqui a culpa no vidente, tá? Acho que o vidente ali, ele foi realmente, né? Ele tomou uma rasteira da revelação, infelizmente, tá? Então, depois do reino milenar, ainda no capítulo 20, nos últimos versículos, aí sim mostra o quê? O juízo final. Aqui é um enrosco porque o vidente, por não conhecer o Apocalipse, ele acha que todo o Apocalipse é juízo final. Que tribulação e juízo final é a mesma coisa. E não é. O Apocalipse está dividido em eventos. Tribulação é uma coisa, é o juízo de Cristo contra a Babilônia, tá? Contra uma cidade,
contra uma cidade apenas, tá? É contra uma cidade, a grande cidade que matou santos e profetas. O juízo final é o juízo da humanidade. Aqui está o enrosco que o próprio vidente não entendeu, né? Para quem não estuda o Apocalipse, acha que é tudo a mesma coisa. Tribulação, juízo final, é tudo a mesma coisa. E não é. Então, se você pegar os últimos versículos, depois quando acabou o reino milenar, olha o hiato de tempo que tem entre tribulação e agora o quê? Juízo final aqui, ó. Vi então um grande trono branco, aquele que nele estava assentado, né? Aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Olha como começa aqui a desaparecer esse céu e terra. Tá? Aí diz aqui, ó, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriu-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Tá? O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Esse aqui é o juízo final, é o juízo da humanidade, não de uma cidade, tá, gente? E aqui, ó, a morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todos que não foi encontrados inscritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo, tá? Esse aqui é o juízo final. Entenderam a sequência dos eventos? Então vamos lá, voltar lá no esqueminha aqui, ó. Tá? Então agora nós temos o quê? Deixa eu escrever certinho aqui. Juízo final, que está no aqui, ó. Final do capítulo 20, tá? Esse aqui é o terceiro evento, então, né? Terceiro evento, tá? Aqui, ó. Pronto. Opa. Vamos lá, terceiro evento. Volta aqui. Pronto. Agora sim. Terceiro evento, tá, gente? Pronto. Depois do juízo final, o que é nos apresentado? Tá? Então, ó, grande tribulação, reino milenar, tem esse ato de tempo, juízo final, juízo da humanidade, e aí nos é apresentado novos céus e nova terra. Tá aqui, ó. Cara, como seria bom o vidente assistir isso? Ele não vai assistir, né? Mas você que é aparicionista, cara, sério, faz uma forcinha. Aqui eu não tô querendo julgar o vidente, não, gente. Tem as nossas diferenças aqui, tá, tudo. Eu não acredito mesmo nessa aparição, ele sabe disso, tá? Mas seria muito bom, por quê? Pra ele entender o que a gente tá querendo transmitir pra ele. Porque ninguém tá aqui falando que é heresia, do nada. Eu não tô aqui porque eu não gosto de Maria, pelo contrário. Eu acredito em Símbris, acredito em Lourdes, Fátima. Eu tô aqui realmente mostrando por que heresia, não é simplesmente uma perseguição, como ele fala, tá? Então, ó, depois disso, lá no capítulo 21, apresentado o quê? O novo céu e a nova terra. Tá aqui, ó. E aí entra nos textos que a aparição, segundo ele, a aparição cita nas revelações. Esse texto aqui, ó, do capítulo 21, é o texto que a aparição cita nas revelações. E aí que eu vou mostrar a imprecisão da revelação, o erro da revelação e onde está a heresia. Prestem atenção nisso aqui, ó. Vi então um novo céu e uma nova terra. Então é um novo céu e uma nova terra, tá? Não é o mesmo céu e a mesma terra que passou por, sei lá, né? O cara foi lá, lavou, encerou, poliu, né? Não é isso, tá, gente? Não é isso. É novo, tudo novo. Tá aqui, ó. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia.
entenderam que é a transformação do universo, a renovação do universo que cita o catecismo? O universo é a ordenação de todas as coisas. Está falando do planeta Terra, está falando do Sol, das outras estrelas, dos planetas. Isso aí é o universo todo, tá? Então isso foi transformado. Agora, a Terra, e eu não vou entrar também na exegese sobre o termo Terra, tá? Porque o termo Terra todo mundo sabe que remete a Jerusalém, a Israel, né? Mas não vou entrar nessa parada aqui, tá, gente? Deixa isso aí para um outro vídeo, uma outra exegese, tá? Vamos apenas entrar aqui, novo céu e nova terra. Então fala que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Tá? Na verdade, o livro de Gênesis fala desse céu e terra sendo construído, está falando do Monte Moriá, tá? O Monte Moriá está falando de Israel, está falando do templo, que simbolizava o céu para os hebreus. Não vou entrar nessa questão agora, mas vamos lá. Então, primeiro, eles desaparecem, está aqui no texto, no versículo 1. Eles não foram transformados, restaurados, modificados, não passou por nada disso. Eles desapareceram. Se desapareceu é por quê? Porque não vai ser nesse plano terrestre aqui nosso, tá, gente? Diz aqui, ó, eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ou seja, o novo céu e a nova terra é a nova Jerusalém vinda do céu. É o que São Paulo chama de Jerusalém celestial. Isso aqui não é material, gente. Se você está falando de algo celestial, porque não é material, tá? E ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, né? Com os homens, habitará com ele e serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. E olha o texto que a revelação usa, que aí seria meio que um plágio, tá, gente? Mas não vou entrar nessa questão, se pode ou não pode. Acho que quando cita algo, tem que citar de onde está tirando, né? E a revelação usa isso aqui, ó. Enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e já não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição, tá? Então, depois do juízo final, aí é apresentado o quê? Novos céus e nova terra, só que é celestial, tá, gente? Celestial, tá lá no capítulo 21. Capítulo 21, tá aqui. Então, essa aqui é a sequência, gente, tá? Deixa eu colocar aqui como quarto evento. Primeiro evento, tribulação, queda da Babilônia. Depois da grande tribulação, segundo evento, o reino milenar, tá? Que é o reino de Cristo com os mártires no céu, tá? Deixa eu colocar aqui, né? É o reino de Cristo com os mártires no céu, não é na terra, esse reino milenar, tá? Então, milenarismo é pregar que vai haver o quê? Um paraíso aqui na terra, que vai haver um reino de Cristo nesse planeta, que seja por um tempo, seja indeterminado, eterno, é heresia, tá? Então, o reino milenar de Cristo no céu, e termina com o quê? Com o terceiro evento, que é o juízo final, que está no final do capítulo 20. E depois o juízo final, que o juízo final corresponde o quê? A ressurreição dos mortos, o julgamento final, separação do bem e do mal. Vem o quarto evento, que aí sim é o novo céus e nova terra, só que é celestial, é aquele texto que nós vimos aqui. É a Jerusalém que desce do céu. Tá bom, gente? Acho que vocês conseguiram entender até aqui os eventos, né? Agora, onde está a heresia? Onde está o erro? Imprecisão? Na revelação? Novos céus e nova terra aparecem onde? Onde eles aparecem? No Apocalipse? Depois do juízo final. E até como eu falei, alguém deve ter passado providente isso, né? Pode ser.
E quem passou, graças a Deus, passou por vidente isso, né? Ó, novo céu e nova terra é depois do juízo, tá? Então, é depois do juízo final. Depois do reino milenar. Olha só. Prestem atenção nas revelações. Tá aqui, ó. Revelação do dia 28/5/2005. Revelação número 2528. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e venho do céu, para encher-vos de coragem. Peço-vos que não tenhais medo. O Senhor vos ama e vos espera com imenso amor. Quero dizer-vos que chegará o dia em que o homem viverá em plena felicidade, pois o Senhor reinará em todos os corações. Vós andareis em pleno paraíso terrestre e não haverá mais sofrimento. Sabeis que o Senhor preparou, né, para os seus aquilo que os olhos humanos jamais viram. Não desanimei. Quando passar toda a tribulação. Está aqui o erro. Essa mensagem aqui não veio de Deus. De maneira nenhuma saiu do céu essa mensagem, tá? Por quê? Está citando um paraíso terrestre, que já é um erro também, porque o paraíso foi elevado ao céu, ao terceiro céu. E está falando que, quando passar toda a tribulação, surgirá um novo céu e uma nova terra. Está aqui, ó. É isso que a Bíblia ensina? É isso que a Bíblia ensina? Que depois da tribulação vem o reino milenar, gente. Olha aqui, mais uma vez, eu separei os eventos. Depois da tribulação vem o quê? Reino milenar, que é no céu, tá? O catecismo da igreja, presta atenção. Catecismo da igreja 676, tá aqui, ó. Essa impostura anticrística já se esboça no mundo sempre que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que não pode consumar-se senão para além dela, através de um juízo escatológico. Ou seja, ninguém pode trazer uma esperança messiânica aqui à força, é só através de juízo escatológico. A igreja rejeitou a falsificação de um reino futuro. Então, qualquer tipo de reino futuro a igreja rejeitou, mesmo na sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo e principalmente sob a forma política do messianismo secularizado. Ou seja, se essa revelação está pregando um sistema de paz, felicidade, um paraíso na Terra, aqui no planeta Terra já está errado. E ainda depois da tribulação, está mais errado ainda porque está citando o reino milenar aqui na Terra. E o reino milenar é no céu com as almas dos mártires, tá? Então tá aqui, isso aqui já é, tudo isso daqui é heresia, tá, gente? Tudo isso aqui é heresia, tá? Ah, mas Cristo Macabeus mas o vidente falou que é depois do juízo final. Cara, o vidente foi alertado que o milenarismo é heresia. Então ele jogou tudo pro juízo final. Já é, mesmo depois do juízo final tá errado, porque depois do juízo final tá falando da Jerusalém celestial e não da Jerusalém terrena aqui na Terra, tá? Mas a revelação tá falando de um paraíso na Terra depois da tribulação. Depois da tribulação não é juízo final, depois da tribulação é reino milenar, tá, gente? Agora, vamos para a segunda mensagem. Tá aqui, ó. Mensagem 3660, do dia 29/5/2012. Fuge do pecado e entregai-vos a ele que é o vosso único verdadeiro Salvador. Sabeis que depois de toda a tribulação, novamente, está falando tribulação e não juízo final, tá? Lembrando, Apocalipse tem um hiato de tempo de tribulação para o juízo final da humanidade, que é o chamado reino milenar. Tá aqui, ó. Sabei que depois de toda a tribulação o Senhor transformará a terra. Ou seja, está citando o reino milenar. E se está citando o reino milenar
na terra é milenarismo. Porque é um reino secularizado. Tá aqui, ó. Os homens e mulheres de fé viverão plenamente felizes. Não haverá sofrimento e dor. Todos verão novos céus e nova terra. Ainda, quem revelou isso aqui para ele, não sei se foi algo sobrenatural ou veio de terceiros, eu não vou fazer esse julgamento, não soube nem encaixar as coisas no seu tempo. Novos céus e nova terra só depois do juízo final. Depois da grande tribulação, não tem novos céus e nova terra. Não tem novos céus e nova terra. É depois do juízo final, tá lá no capítulo 21. No capítulo 20 é o reino milenar, tá? Não tem novo céu e nova terra ali. Vamos lá. Mensagem agora, 1829, do dia 12 de 12 do ano 2000. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e venho do céu para encorajar-vos, dizer-vos que estes são os meus tempos. A luta é entre mim e meu adversário está chegando ao fim. Brevemente vereis o quê? Paz reinar sobre a terra. O que diz o catecismo? Mais uma vez, vamos lá no catecismo. Catecismo, vem para cá, catecismo. Tá aqui, ó. A igreja rejeitou esta falsificação do reino futuro, mesmo sob sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo, e principalmente sob a forma política do messianismo secularizado. Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, brevemente vereis a paz reinar sobre a terra, vereis novos céus e nova terra. O Senhor reinará em todos os corações e não haverá mais guerra nem derramamento de sangue. Está pregando o reino aqui na terra, gente. Os países inimigos se reconciliarão. A Rússia, preste atenção, gente, a Rússia será um grande exemplo de fé para toda a humanidade. Será o país que mais honrará o nome do Senhor Jesus Cristo. Os que sofrem por causa da fome serão saciados, tá bom? Mais uma vez, novos céus e nova terra não é sobre o planeta Terra como está aqui. Mais uma vez eu vou colocar para vocês o que diz a Bíblia Sagrada. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Então não é sobre essa terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E essa terra, esse novo céu e essa terra é Jerusalém Celeste. Ó lá. Eu vi descer do céu junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como esposa de Cristo. Aí você vai falar assim, não, mas ele citou o catecismo. O catecismo cita a mesma coisa que está no Apocalipse. Prestem atenção o que diz o catecismo. Vamos lá. Catecismo 10.4.2. Ele leu isso daqui. No fim dos tempos, presta atenção que não fala de tribulação o catecismo, fala do fim dos tempos. Fala depois do juízo final e não depois da grande tribulação, ou de tribulação, ou qualquer coisa que seja, né, que ele entenda como tribulação. Aqui, ó, no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude depois do juízo final. Os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificado em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. É o universo que vai ser renovado, não o planeta. Então a igreja alcançará na glória celestial a sua realização acabada, quando vier o tempo da restauração de todas as coisas e quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que o homem está intimamente ligado e, por ele, atinge o seu fim, por perfeitamente restaurado em Cristo. E no 10.4.4 vai dizer, neste mundo novo, a Jerusalém celeste, o mundo novo que o catecismo prega, é a Jerusalém celestial. Deus terá sua morada entre os homens. E aí vai citar o Apocalipse 20. Aqui, ó. Apocalipse 21. Há de enxugar-lhe dos olhos todas as lágrimas, a morte deixará de existir, não mais haverá luto, nem clamor, nem fadiga, porque o que havia anteriormente desapareceu. É na Jerusalém celeste, gente. Isso aqui é catecismo. No 10.4.5, para corroborar, diz aqui, ó. Para o homem está
Para o homem, esta consumação será a realização final da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação, e da qual a igreja peregrina, que é a igreja terrena, era como que o sacramento. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos resgatados, ou seja, aqueles que serão tirados aqui, da igreja que está peregrinando. A cidade santa de Deus, cita de novo Apocalipse 21, a esposa do Cordeiro, esta não será mais atingida pelo pecado, pelas manchas, pelo amor próprio, que destrói e fere a comunidade terrena. Aqui, que fere a comunidade terrena do homem. Ou seja, aqui onde há de enxugar os olhos, não haverá mais luto, não é a comunidade terrena dos homens, tá, gente? É catecismo. E o problema, sabe qual que é? É que ele leu tudo isso daqui. E ele só foi se dar conta que ele estava errado, que ele estava meio equivocado, quando ele leu o 10:4:8, que fala aqui, ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão sua plenitude. E também não sabemos como é que o universo será transformado. Universo. Porque a figura deste mundo deformado pelo pecado, a figura deste mundo agora deformado pelo pecado, passa a deixar de existir, tá, gente? Mas Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação e uma nova terra. É novo, não é algo que não é uma casa que você vai passar uma mão de tinta na casa, tá, gente? É uma casa que sai do zero, lá do alicerce, né? Aí diz aqui, no qual reinará a justiça, a felicidade, satisfará e superará a todos os desejos, né, de paz, e se levantará no coração dos homens, tá bom, gente? Voltamos aqui, mais uma vez, para a heresia, tá? Tá aqui, brevemente vereis a paz reinar sobre a terra. A revelação está pregando tudo isso que nós lemos no Apocalipse 21, tá? Novo céu e nova terra, na Jerusalém celestial. Tudo isso que nós lemos agora, né, que acabamos de ler no Catecismo, que fala também tudo na Jerusalém celestial. A revelação está trazendo tudo isso para um reino material aqui no planeta Terra, tá? Aqui está toda a heresia, tá aqui, Brevemente vereis reinar sobre a terra, vereis um novo céu, uma nova terra. O Senhor reinará em todos os corações e não haverá mais guerras nem derramamento de sangue. Os países, está falando de países aqui, está falando da Rússia. Então, enfim, vamos lá, para terminar aqui, deixa eu ver, tem essa, a outra mensagem já li, do Paraíso Invisível já li. Para terminar essa mensagem aqui, 2524, do dia 18/5/2005, tá? Queridos filhos, a humanidade será purificada pelo sofrimento, e quando passar toda a tribulação, de novo não fala de juízo, tá? Não fala que é depois do juízo, que está sendo profetizado para depois. Se fosse depois do juízo, já estaria errado também, tá? Já seria heresia, porque a vida celestial não é aqui na Terra, tá? Depois do juízo. O novo céu e nova terra é a Jerusalém celestial, né? Que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, 23. A igreja dos primeiros inscritos, tá? É a Jerusalém celeste do alto. Tá aqui, Quando passar toda a tribulação, o homem voltará a servir unicamente ao Senhor. Tudo na terra será transformado, e os eleitos viverão felizes. Na terra não haverá angústia, porque a dor não mais existirá. Tá plagiando aqui, tá? Não tô falando que tô falando que é um plágio do Apocalipse 21, porque tá citando o Apocalipse 21 aqui. Só não tá mencionando o que é o Apocalipse 21. Então, quando menciona um texto, tem que falar, tá? Isso aqui, foi citado do livro do Apocalipse, tá? Então tá aqui, Na terra não haverá angústia, porque... Não estou falando que é crime, tá, gente? Plágio é quando você cita... Entenda, o plágio é quando você cita algo que foi escrito por uma outra pessoa, você cita e não diz de onde tirou aquilo. Tá? Isso é plágio.
Aí até onde isso aí tem direitos autorais ou não, aí não é comigo, não, aí é com a, com a justiça. Só estou falando que isso aqui foi, isso aqui, ó, né, não haverá angústia porque não haver, a dor não existirá mais, está citando Apocalipse, tá? O homem andará sem medo porque o mal não existirá mais. A terra será um paraíso. Tá aqui, ó. Paraíso terrestre para depois da tribulação, tá? Como eu falei, se você pregar reino, qualquer tipo de reino, paraíso, depois da tribulação no Apocalipse, tá falando do reino milenar. Mais uma vez, tá? Vamos lá onde eu esquematizei os eventos do Apocalipse. Primeiro, a tribulação, que vai do 1 ao 19. Segundo, reino milenar, que está lá no começo do capítulo 20. É um hiato de tempo. Terceiro, aí sim o juízo final. O juízo final que está no final do capítulo 20, que é depois do reino milenar. Tem que terminar esse reino milenar. Esse reino milenar é um reino que tem início e fim. Tem que terminar o reino milenar para vir o juízo final. E depois sim é apresentado o novo céu e uma nova terra, só que é um novo céu e uma nova terra celestial, não é nesse planeta, tá? Você perceba que todas as revelações está citando ou um reino de Cristo aqui na Terra, um paraíso na Terra, ou um sistema de felicidade completa para depois da tribulação. Não tá nenhum desses textos que está falando que é depois do juízo final. Nenhum desses textos aqui cita que é depois do juízo final, tá? Claramente, quando foi escrito isso aqui, né? Quando foi escrito aqui, não se tinha ideia, tá? Como eu falei, não vou julgar que se veio, né, de algo sobrenatural, ou veio de terceiros, ou foi o próprio vidente que escreveu. Não vou julgar isso daqui, isso que não é comigo, é com a igreja, tá? Quando se escreveu aqui, quem escreveu também já não tinha ideia nenhuma do que é escatologia, não tinha estudado o livro do Apocalipse, só tinha escutado, né, sobre juízo final, sobre tribulação, juízo final e reino, novo céu e nova terra. Achou que tudo era a mesma coisa. E não é, tá? Não é a mesma coisa, tá? Então, se está citando reino, paraíso, qualquer coisa depois da tribulação, isso aqui corresponde ao reino milenar. O reino milenar, a igreja já definiu, é reino dos mártires no céu. Não é aqui na terra. Não é na terra. Se está pregando reino, paraíso, depois da tribulação na terra, é milenarismo. É milenarismo. Está falando que é na terra depois da tribulação, é milenarismo. Não interessa se, não coloquei o nome de milenarismo. Não interessa. O conceito é o milenarismo, tá? Que aí realmente já contrariou o catecismo da Igreja Católica. E aí tem aquela bagunça, tanto na revelação como na explicação do vidente. Tem aquela bagunça de não saber localizar cada evento no seu devido lugar. Ele vai citar novo céu e uma nova terra depois da tribulação. Entendeu? A revelação está citando um novo céu, uma nova terra depois da tribulação. Quando não tem novo céu e nova terra depois da tribulação. Novo céu e nova terra é depois do juízo final. O que existe depois da tribulação é o reino milenar. Você viu a bagunça que é isso daqui, gente? E eu estou falando isso aqui, tá? Por que eu faço esse trabalho aqui, tá? Não é perseguindo vidente, eu não... Cara, sinceramente, estou um pouco me lixando com isso, sinceramente. Cara, por causa das pessoas que eu conheço, tá? Tem uma amiga nossa lá no Facebook que bugou a cabeça dela, tá? Bugou a cabeça dela. Ela é capaz, ela já disse claramente que se a igreja, sei lá, se for constatado que a aparição não é Maria, ela prefere ir para o inferno. Olha o que ela diz isso claramente. A gente mostra aqui para ela, tá errado, o catecismo está dizendo outra coisa. Eu acredito na Mãe de Deus. Entendeu? Não tem mais igreja para ela, né? Por fim, minha gente, para terminar, aqui estão as revelações, tá? Todas elas, tá? Todas que eu coloquei aqui,
Tem mais revelações falando de céu, terra, não dá para colocar todas aqui, mas essas que eu coloquei, todas são heréticas. Todas contêm erros escatológicos, erros doutrinários, contém erros, só para vocês terem uma ideia, erros de localização de evento. Erros. Não sabe onde está colocando a coisa. Não sabe. Não, depois da tribulação vem novo céu e nova terra. Não. Não tem novo céu e nova terra depois da tribulação. Tem um evento antes disso. 2 eventos, né? Que é o reino milenar e aí o juízo final. Aí vem novo céu e nova terra, tá bom, gente? Como eu falei, gente, eu gostaria muito que o vidente parasse lá, sério, perde lá um tempinho, só assista essa live, medita sobre isso aqui. Não tome isso aqui como um inimigo que está aqui só querendo, né? Não tome, quer me chamar aí de cachaceiro, cheirador de pó, como chama, de malandro, psicopata, continua, só medita. Tenta estudar sobre o Apocalipse, tenta estudar sobre a escatologia, tenta perceber onde está o erro aí. Eu já mostrei onde está. Então, todas essas revelações têm erros doutrinários, escatológicos, tem erros de tudo. Todos têm heresia, tá bom? Aqui, gente, mais uma vez, falando de novo céu e nova terra. Quando fala de novo céu e nova terra, está falando que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, não existe mais. Não existe mais. Então, não é esse plano material renovado, tá? E se refere à cidade santa de Jerusalém, a cidade celestial que desce do céu, tá? Tá no céu. Onde está o paraíso, gente? Terceiro céu, tá bom? Essa é a realidade. Se você pegar agora a Bíblia Sagrada, presta atenção, São Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 22, ele vai fazer uma alegoria ali com Sara e Agar, né, a escrava do Egito. Tá? Vai falar que aquela Jerusalém terrena, ela era comparada a Agar, a escrava do Egito. E que Sara era comparada a Jerusalém celestial do alto, que era a nossa mãe. Tá aqui o texto, tá? É só ler. Tanto que ele fala assim que a Jerusalém terrena é para jogar no deserto, como Ismael foi jogado. É para jogar no lixo. Porque a nossa Jerusalém é lá do alto. A Jerusalém celeste, tá, gente? Se você pegar Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando vai falar do arrebatamento, por exemplo, e do juízo final, e também da ressurreição dos mortos, vai falar aqui, ó, eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos, né, ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, o Senhor vem do céu, mas como se diz, para que nós, né, nós que iremos ao encontro dele nos ares, não ele vai vir reinar aqui, nós que vamos até ele, tá? E aqui diz que nós estaremos com ele no céu eternamente, não vai ter reino aqui na terra. E Hebreus aqui, ó, Hebreus capítulo 11, presta atenção que vai falar dos mártires do Antigo Testamento. Vai falar que eles não esperavam nada aqui na Terra, não esperavam nenhum tipo de paraíso, sei lá, cidade aqui na Terra. Né? Fala assim, ó, dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria. E se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Não está falando nada desse planeta, gente. Por isso Deus não se digna de ser chamado Deus. De fato, lhes preparou o quê? Uma cidade. Qual cidade é? A Jerusalém celestial. Tá bom?
É isso aqui, minha gente, tá? Então, todas essas mensagens contêm heresias. O vidente fez um vídeo tentando explicar tudo isso e, como eu falei, se enrolou. Ele foi se enrolando durante a live. Como eu falei, deu para perceber que ele não tem nenhum entendimento sobre escatologia, sobre o Apocalipse, ele não sabe o que é exegese, ele não sabe colocar, né, cada evento no seu determinado local. Ele faz uma bagunça, uma salada de frutas com tribulação, juízo, reino milenar e novos céus e nova terra. Ele faz uma bagunça com tudo isso e a revelação também faz. A revelação, né? Que eu não vou falar que é de Maria, que jamais poderia sair de Maria isso daí. Né? A revelação também faz toda essa bagunça aí. Tá? Agora, Cris Macabeus, onde está a principal heresia? Milenarismo. Milenarismo, a principal heresia. Ah, tá, e o paraíso na terra ali, sendo que o paraíso está no terceiro céu? Erro, aí é um erro doutrinal, tá? É um erro meio que doutrinal, tá? Sobre paraíso. Não existe paraíso mais na terra. Mas beleza, quanto a isso, existem estudos, mas não vou falar que isso é a heresia da revelação. A heresia da revelação é milenarismo. Por quê? Está pregando um reino depois da tribulação. Reino depois da tribulação é milenarismo. É milenarismo. Por quê? Qualquer reino depois da tribulação tem fim. E o fim é o juízo final. Tá? Não tem um reino depois da tribulação que passa por cima do juízo final e ainda, né, de quebra pega os escolhidos do juízo final. Não existe isso, tá, gente? Não existe. Né? Como são os eventos? Grande tribulação, a queda da Babilônia. Isso já aconteceu no primeiro século, tá, gente? Foi a queda de Jerusalém. Reino milenar é o que a igreja vive no momento, tá? Pregando e levando o evangelho para o mundo todo. Ah, mas a igreja está participando de um reino? Não, o reino é no céu. A igreja é o pedaço do reino aqui na terra. Só unidos à igreja nós participamos desse reino do céu. Unidos à igreja nós conseguimos estar em comunhão com esse reino do céu. Esse reino se estende até o quê? Juízo final. O juízo final vai acontecer diferentemente do que prega o vidente, quando toda a humanidade se converter, tá, gente? A humanidade toda vai se converter, o judeu se converterá, não vai ter paraíso, não. No momento que todo mundo se converter, vai acontecer a ressurreição dos mortos. E aí, Cristo vem julgar os vivos e os mortos. Depois da ressurreição, separação do bem e do mal, né? O mal, os ímpios, todos serão jogados no lago de fogo, e os justos serão elevados para Jerusalém celestial que desce do céu. Tá? Esse novo céu e nova terra é Jerusalém celestial. Só para garantir aqui para vocês, tá? Na Jerusalém celestial, lá no capítulo 21 do Apocalipse, vai dizer que, vamos lá, peraí, cidade formava um quadrado. Eu não vou falar sobre a questão do ouro, das pedras preciosas, não. Vai falar aqui, ó, que nesse novo céu, nessa nova terra, vai dizer que, ó, eu não vi, porém, templo algum. Não existe templo na Jerusalém celestial. Porque o Senhor, seu dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. Também a cidade não necessita de luz, não necessita do sol, nem da lua para iluminar, porque a glória de Deus ilumina e é a luz do Cordeiro. Né? E a sua luz é o Cordeiro, ou seja, não tem nem sol nem lua nisso daí. Tá? Por isso que fala que o universo vai ser transformado, renovado, porque essa cidade não é, essa nova terra, esse novo céu, não tem nem sol nem lua, nem precisa disso, tá? Porque é tudo celestial. Tá? Mais uma vez, né, peço por gentileza, o Silvio aí, qualquer um, queira passar isso aqui para o vidente, passa. Gostaria que ele assistisse, gostaria mesmo, ó, assim como eu, né, deixo o meu tempo todo dia aqui para assistir as catequeses, eu assisto todas as catequeses do vidente, perde um tempinho, assista isso aqui, mas medita, tá? Vai pegando a própria Bíblia, vai lendo conforme eu estou passando aqui, aí vê se procede com a revelação, né? Quem passou para você, se foi sobrenatural, se veio de terceiros, não sei, né? Quem julga isso aí é a igreja,
vai lá, meu, né? Dá uma olhadinha, medita sobre isso, tá? E aqui está aberto para qualquer aparicionista que quiser fazer uma live comigo e defender essas heresias, vem cá, tá aberto. Se o vidente quiser participar, tá aberto também, tá bom? Então é isso aí, minha gente. Ficou grande, mas é preciso. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.